Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. O vídeo abre com imagens do ninho do urubu ao amanhecer, e a narração crava uma pergunta que não sai da cabeça do torcedor: quanto o Flamengo realmente recupera se trouxer Lucas Paquetá de volta? A resposta não está apenas na mesa de negociação com o West Ham, mas em uma engrenagem pouco conhecida que transforma a formação em receita: o mecanismo de solidariedade da FIFA. A conversa entre Flamengo, Athletic Clube inglês evoluiu para um acordo potencial na casa de 40 milhões de euros, com uma base de 35 milhões e bônus adicionais de 5 milhões. O detalhe que muda o jogo é simples e poderoso. Como clube formador, o rubro-negro tem direito a uma fatia de 4% sobre cada parcela efetivamente paga, um retorno automático que nasce do investimento feito quando Paquetá ainda era um menino de 9 anos. Esse mecanismo funciona como um circuito fechado. Quem vende, no caso, o West Ham deposita a quantia correspondente em um fundo administrado pela FIFA. A entidade, por sua vez, distribui aos clubes que participaram da formação do atleta dentro das faixas etárias previstas. O Flamengo, por ter acompanhado Paquetá até a idade adulta e formalizado sua saída aos 21 anos, 4 meses e 1 semana, cumpre os requisitos para atingir o teto de 4%. Traduzindo a matemática em impacto concreto, sobre a parcela fixa de 35 milhões de euros, o retorno estimado é de 1.400.000 euros. Se as metas de desempenho forem alcançadas e os 5 milhões de euros em bônus forem liberados, entram mais 200.000 euros. É dinheiro que volta ao caixa sem litígio, sem negociação paralela, com um lastro regulatório e cronograma definido. Esse retorno não é novidade na trajetória de Paquetá. Quando o Milan o adquiriu, a operação total foi de 35 milhões de euros, e o Flamengo, detentor de 70% dos direitos econômicos à época, recebeu a maior parte do montante. Na etapa seguinte, a venda do Milan ao Lyon por 20 milhões de euros gerou o repasse de solidariedade, 801.000 euros, fracionados em pagamentos que atravessaram exercícios contábeis distintos. Os balanços do clube registram essa cadência. No encerramento do exercício de 2020, entraram 534.000 euros relativos à transferência para o Lyon, com complemento de 267.000 euros previsto para outubro de 2022. A previsibilidade desses fluxos permite planejar despesas, amortizar investimentos e calibrar o orçamento sem sobressaltos. A ida de Paquetá ao West Ham, em 2022, reforçou o efeito multiplicador do mecanismo. O Flamengo contabilizou 1.415.000 euros, com 282.000 euros vencendo em 2023 e o saldo de 1.133.000 euros parcelado até 2027. Cada parcela considera o câmbio vigente no momento do pagamento, o que adiciona uma camada de gestão financeira relevante. No cenário atual, a proposta rubro-negra ao West Ham, ainda em fase de formalização, prevê uma base robusta e metas que podem destravar bônus. Isso significa duas linhas de receita: a saída de caixa para contratar e, simultaneamente, a entrada de caixa via solidariedade. Em termos práticos, o clube paga e recebe, reduzindo o custo líquido da operação sem comprometer o planejamento esportivo. Há um componente emocional que não pode ser ignorado. Paquetá é fruto de uma década de formação no ninho, um símbolo de como a base do Flamengo produz talento e patrimônio. O mecanismo de solidariedade, nesse contexto, não é apenas uma regra fria, é o reconhecimento institucional de um trabalho de longo prazo que volta em forma de receita quando o atleta circula no mercado internacional. Para o torcedor, a pergunta seguinte é inevitável: como esse dinheiro se traduz em reforço de elenco? A resposta passa por 3 frentes: contratações pontuais, manutenção de peças estratégicas e investimento em infraestrutura.
Com retorno garantido em euros, o clube ganha margem para disputar atletas valorizados, proteger ativos com renovações e acelerar projetos de alto impacto, como centros de desempenho e captação de talentos. O desenho de bônus merece atenção. Metas de jogos, gols, assistências ou títulos podem liberar parcelas adicionais. Cada gatilho acionado não apenas melhora o custo-benefício da contratação, como também retroalimenta o mecanismo de solidariedade, gerando novas entradas. É um ciclo virtuoso, desempenho em campo vira receita regulada fora dele. Do ponto de vista jurídico, o período formativo é a chave. A FIFA distribui percentuais por faixa etária, e o histórico de Paquetá no Flamengo cobre as etapas decisivas do desenvolvimento. Por isso, o clube atinge 4%, um patamar que poucos conseguem quando o atleta migra para mercados de elite. Esse diferencial transforma a base em ativo financeiro recorrente. Há, claro, variáveis a monitorar. O câmbio pode ampliar ou reduzir o valor em reais de cada parcela, o cronograma de pagamentos influencia o fluxo de caixa, e o cumprimento de metas define o alcance dos bônus. Ainda assim, a estrutura é sólida, o depósito nasce no clube vendedor, passa pela FIFA e chega ao formador com rastreabilidade e segurança jurídica. O histórico recente comprova a eficácia. Entre Milan, Lyon e West Ham, o Flamengo acumulou repasses que atravessaram anos e fortaleceram o caixa em momentos estratégicos. Ao somar esse passado com a negociação atual, o clube desenha uma operação em que o retorno de Paquetá não é apenas técnico, é também financeiro, com impacto direto na capacidade de competir por títulos. No fim, a equação é clara e sedutora: 35 milhões de euros de base, 5 milhões de euros em bônus possíveis, 4% de solidariedade sobre cada parcela, cronograma definido e câmbio considerado a cada pagamento. O Flamengo investe para trazer um ídolo de volta e, ao mesmo tempo, ativa um mecanismo que devolve parte do valor, reduzindo o custo líquido e ampliando a potência do projeto esportivo. E é justamente aí que a curiosidade cresce: quanto desse retorno será alocado em novas peças? Quais metas serão desenhadas para maximizar bônus? Como o clube vai usar a previsibilidade dos repasses para acelerar contratações e blindar o elenco? As respostas começam no campo, passam pelo departamento financeiro e desembocam no que o torcedor mais quer ver: um Flamengo mais forte, mais profundo e pronto para transformar formação em conquistas. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. O vídeo começa com uma tensão quase cinematográfica. A câmera foca no árbitro Anderson Daronco, conhecido por sua postura firme em campo, mas agora visivelmente abalado diante dos microfones. Ele respira fundo, olha para os jornalistas e solta a frase que imediatamente se tornaria um terremoto no futebol brasileiro: a ordem era para o Flamengo perder. O silêncio que se segue é ensurdecedor, e em segundos a declaração explode nas redes sociais, nos programas esportivos e nas conversas de torcedores em todo o país. A revelação de Daronco não é apenas uma acusação grave, mas um golpe direto na credibilidade das competições nacionais. O árbitro, que sempre foi visto como símbolo de disciplina e respeito, agora expõe uma suposta trama que coloca em xeque a integridade do campeonato e a confiança dos milhões de torcedores que acompanham cada partida com paixão. A repercussão foi imediata. Em programas esportivos, comentaristas se mostraram incrédulos, questionando como uma ordem tão explícita poderia ter sido dada e, sobretudo, quem estaria por trás dela. A fala de Daronco não apenas expõe um possível esquema, mas também levanta dúvidas sobre a lisura de outros jogos e campeonatos. Nas redes sociais, a indignação tomou conta. Hashtags como #escândalo no futebol e #Flamengo injustiçado dominaram os trending topics, com milhares de torcedores exigindo explicações imediatas das autoridades esportivas. Vídeos de protestos começaram a surgir em diferentes cidades, mostrando a dimensão da revolta popular. Dentro do Flamengo, o clima é de choque e revolta. Dirigentes convocaram uma reunião emergencial para discutir medidas legais e políticas diante da gravidade da acusação.
A diretoria promete não descansar até que os responsáveis sejam identificados e punidos, reforçando que o Flamengo não aceitará ser alvo de manipulações. Jogadores também se manifestaram. Alguns, visivelmente abalados, afirmaram que sempre desconfiaram de certas decisões em campo, mas nunca imaginaram que houvesse uma ordem explícita contra o clube. Para eles, a revelação de Daronco é um divisor de águas, que pode mudar para sempre a relação entre atletas e arbitragem. Ex-jogadores e ídolos históricos do Flamengo não esconderam a indignação. Muitos afirmaram que se trata de um dos maiores escândalos da história do futebol brasileiro, comparável a episódios internacionais de manipulação de resultados. Para eles, a fala de Daronco é uma prova de que o sistema precisa ser reformulado urgentemente. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, foi pressionada a se pronunciar. Em comunicado oficial, a entidade afirmou que abrirá uma investigação rigorosa para apurar as declarações do árbitro. No entanto, a nota não foi suficiente para acalmar os ânimos, já que torcedores e especialistas exigem transparência total e punições exemplares. O impacto econômico também é significativo. Patrocinadores do Flamengo e da própria competição começaram a avaliar os riscos de manter seus investimentos diante da suspeita de manipulação. A credibilidade do campeonato está em jogo, e qualquer sinal de irregularidade pode afastar empresas e investidores. A mídia internacional repercutiu o caso com destaque. Jornais europeus e sul-americanos classificaram a declaração como bombástica e sem precedentes, destacando que o futebol brasileiro enfrenta agora um dos maiores desafios de sua história recente. O Flamengo, nesse contexto, se torna símbolo de resistência contra possíveis esquemas obscuros. Torcedores rivais reagiram de formas distintas. Alguns ironizaram a situação, enquanto outros reconheceram a gravidade da denúncia e se solidarizaram com o Flamengo. Essa polarização aumenta ainda mais a tensão nos gramados, prometendo confrontos carregados de emoção e rivalidade nos próximos campeonatos. Especialistas em direito esportivo destacam que a fala de Daronco pode abrir espaço para uma série de ações judiciais. Caso seja comprovada a manipulação, resultados podem ser anulados, títulos revistos e dirigentes afastados. O futebol brasileiro, portanto, pode estar diante de uma reviravolta histórica. Dentro da arbitragem, o clima é de apreensão. Colegas de Daronco evitam comentar publicamente, mas nos bastidores há preocupação com a imagem da categoria. Muitos temem que a declaração coloque todos os árbitros sob suspeita, mesmo aqueles que sempre atuaram com ética e profissionalismo. A torcida do Flamengo, por sua vez, exige que o clube aproveite o momento para se fortalecer ainda mais. Muitos acreditam que a revelação deve servir como combustível para reforçar o elenco e buscar novas conquistas, mostrando que o Flamengo é capaz de superar qualquer adversidade, dentro ou fora de campo. Políticos também entraram no debate. Parlamentares pediram que o Congresso Nacional acompanhe as investigações, argumentando que o futebol é patrimônio cultural do país e não pode ser manchado por esquemas de manipulação. A pressão institucional aumenta, e o caso ganha contornos de crise nacional. A declaração de Daronco também reacende discussões sobre o uso da tecnologia no futebol. Muitos defendem que sistemas como o VAR precisam ser aprimorados para evitar que decisões humanas sejam influenciadas por ordens externas. A confiança na arbitragem, segundo especialistas, só será restaurada com maior transparência. Enquanto isso, torcedores organizados planejam grandes manifestações. Carreatas, protestos em frente à sede da CBF e até mesmo atos em estádios estão sendo preparados para exigir justiça. O Flamengo, nesse contexto, se torna o epicentro de uma mobilização popular que transcende o esporte. A imprensa segue acompanhando cada detalhe. Novas entrevistas, documentos e possíveis testemunhos prometem manter o caso em evidência por semanas. A expectativa é de que outras revelações possam surgir, ampliando ainda mais o escândalo e colocando pressão sobre dirigentes e autoridades. No fim das contas, a frase de Anderson Daronco não é apenas uma denúncia. É um grito que expõe fragilidades, desafia instituições e coloca em xeque a credibilidade de um dos esportes mais amados do planeta. O futebol brasileiro, agora, precisa decidir se enfrentará o problema de frente ou se permitirá que a sombra da manipulação continue pairando sobre seus gramados.
E enquanto torcedores aguardam ansiosos por mais detalhes, uma certeza ecoa em cada canto do país: o Flamengo não apenas foi alvo de uma injustiça, mas também se tornou protagonista de uma luta que pode redefinir o futuro do futebol nacional. A repercussão da declaração de Anderson Daronco, afirmando que a ordem era para o Flamengo perder, continua a se espalhar como um terremoto pelo cenário esportivo nacional. O impacto da frase não se limita ao ambiente esportivo, mas alcança também o campo político e social, já que o futebol é parte da identidade cultural do Brasil. Torcedores, jornalistas e autoridades seguem em estado de choque, tentando compreender a dimensão do que foi revelado. Nos programas esportivos, o assunto domina as pautas. Comentaristas veteranos afirmam que nunca presenciaram algo tão grave e que a fala de Daronco pode marcar um antes e depois na história do futebol brasileiro. A confiança na arbitragem, já abalada por polêmicas recentes, agora parece ter sido definitivamente comprometida, exigindo respostas rápidas e contundentes das autoridades. Nas redes sociais, a indignação não dá sinais de arrefecer. Milhares de torcedores compartilham vídeos e mensagens exigindo justiça, enquanto outros organizam protestos virtuais e presenciais. A mobilização digital se transformou em uma verdadeira campanha nacional, com hashtags que continuam entre os assuntos mais comentados, mostrando que o caso extrapolou os limites do esporte e alcançou a esfera social. Dentro do Flamengo, a diretoria intensificou sua postura combativa. Reuniões emergenciais foram realizadas para avaliar medidas jurídicas e políticas, e o clube já sinalizou que não aceitará qualquer tentativa de minimizar a gravidade da denúncia. O discurso oficial é de que o Flamengo lutará até as últimas consequências para proteger sua história e sua torcida. Jogadores do elenco atual também se manifestaram, reforçando a sensação de injustiça. Muitos afirmaram que sempre sentiram que certas decisões em campo eram estranhas, mas nunca imaginaram que houvesse uma ordem explícita contra o clube. Para eles, a revelação de Daronco é um choque que reforça a necessidade de mudanças profundas no sistema esportivo. Ex-jogadores e ídolos históricos do Flamengo não pouparam críticas. Alguns afirmaram que o episódio é um dos maiores escândalos da história do futebol brasileiro e que a fala de Daronco deve servir como catalisador para uma reforma estrutural. Para esses ídolos, o momento exige coragem e transparência, sob pena de o esporte perder sua essência. A CBF, pressionada, prometeu abrir uma investigação rigorosa, mas a nota oficial não foi suficiente para acalmar os ânimos. Torcedores e especialistas exigem que a apuração seja conduzida com total transparência e que os responsáveis sejam punidos exemplarmente. A entidade, agora, enfrenta uma crise de credibilidade que pode comprometer sua imagem por anos. O impacto econômico também é evidente. Patrocinadores do Flamengo e da própria competição começaram a rever seus contratos, temendo que a suspeita de manipulação afete suas marcas. A credibilidade do campeonato está em jogo, e qualquer sinal de irregularidade pode afastar investimentos e comprometer o futuro financeiro do futebol brasileiro. A mídia internacional segue acompanhando o caso com atenção. Veículos europeus e sul-americanos destacam que a declaração de Daronco é explosiva e que o futebol brasileiro enfrenta agora um dos maiores desafios de sua história recente. O Flamengo, nesse contexto, se torna símbolo de resistência contra possíveis esquemas obscuros e ganha ainda mais visibilidade global. Por fim, a torcida rubro-negra continua mobilizada, transformando a indignação em força coletiva. Carreatas, protestos e manifestações estão sendo organizados em diversas cidades, reforçando a ideia de que o Flamengo não é apenas um clube, mas uma paixão que move milhões de pessoas. A revelação de Daronco, embora dolorosa, fortaleceu ainda mais o vínculo entre torcida e clube, mostrando que, diante da injustiça, a nação rubro-negra se une como nunca. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.